Boa noite a todos. Realmente hoje, sendo domingo, né? Um dia depois de tantas atividades recreativas com a família, no lar, enfim, é um momento que você teve um encontro especial com vocês mesmos, com a família, e às vezes nós tiramos esse momento para estarmos principalmente aqui com Deus na sua casa. E é realmente uma satisfação poder reencontrar nessa série. Nós estamos realizando uma série de domingos chamada Grandes Crises e Como Vencê-las. E hoje nós estaremos falando sobre o assunto que foi prometido domingo passado. Não sei quantos estão recordando, mas domingo passado nós falamos sobre a situação da crise no casamento. E falamos sobre o divórcio. Um assunto delicadíssimo, mas com muita propriedade da Escritura. Nós vimos que Deus tem um plano para todos os casamentos, para serem felizes para sempre. Realmente, com Deus a felicidade é real, não é isenta de problemas e dificuldades, mas é com a solução que vem do céu. Mas hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre a crise na educação dos filhos. Indisciplina será o assunto principal. Realmente, falar sobre educação de filhos é um leque muito vasto, muito grande. O assunto da educação sempre foi um desafio para a ciência atual, a ciência que estuda a educação, mas também é um desafio aonde? Em casa. E realmente é em casa que tudo começa. Então nós teremos agora a oportunidade de examinar nas Escrituras a experiência do que acontece, do que Deus planeja para a nossa educação dos nossos filhos. Quantos aqui que estão nessa noite são pais? Levante a mão. Quantos são? Olha, é um bom grupo. É um grupo que não é mais pais, é avó, mas é pai também, né? E nós vemos também aquele grupo que ainda não é pai, mas um dia será. E normalmente todos aqui são filhos, né? Então, filhos vocês são. Então, ninguém aqui deixou de ser filho. E graças a Deus, filhos do nosso Pai Celestial, todos nós somos. Então, com certeza, o que nós vamos aprender hoje, estudar hoje, vai ser de aplicação em todas as áreas, em todos os sentidos na nossa vida. Tá certo? Então vamos pedir para o irmão, antes de passar a projeção, eu preparei ali um vídeo que fala sobre a atual condição crescente de muitos filhos desobedientes. A gente acha engraçado uma atitude disciplinada, aquela criança de, que isso, não tem nada a ver. E a gente vai vendo isso sendo realmente de forma repetitiva, com situações até mais graves, e aí chegamos a um quadro que não é difícil de acontecer, é o que vai mostrar nesse vídeo. Gente, vocês vão ficar de boca aberta quanto a educação está fragilizada, está realmente degradada em nosso país. Então vamos passar então esse vídeo, pedir para o nosso amigo Clodoaldo passar. O soro da mãe retrata a dor de ter o marido morto e o filho de apenas 14 anos detido. Só porque eu matei meu pai, como é que isso aí? Tudo na cidade de Sarandi, onde o filho de apenas 14 anos matou a facadas o próprio pai. Não, ele não fato aí que aconteceu. Nervoso. Você não está arrependido? Não, senhor, não. Diz aí, eu não estou não. 7 anos depois de ter confessado o assassinato dos pais em São Paulo e de ser condenada em 2006 a 38 anos de prisão, a jovem Suzane Richthofen pode sair na cadeia. Suzane Richthofen estaria arrependida ou adotou uma estratégia para sair logo da cadeia? A impressão que eu tive dela de uma menina inteligente, interessada e muito estudiosa. Mas apesar disso, muito fria. Fica calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Por que você matou tua mãe? Não interessa pra você, palhaço. Luciano Rodrigues, de aproximadamente 30 anos, usou um pedaço de madeira para matar o pai, Ivon de Freitas Souza e Silva, de 61 anos, enquanto ele dormia. Sargento Oliveira, o que aconteceu aqui, sargento? Nós fomos acionados pelos solos que a rapaz tinha lesionado a fraca o cidadão. Quando chegamos aqui,
soubemos que é o pai dele. Ele deu 6 facturações. O incêndio que matou um empresário em Brasília no ano passado foi crime premeditado. E quem planejou foi o filho do empresário. Ele queria a herança do pai. Imagens de um cinegrafista amador de setembro do ano passado mostram um carro em chamas e o socorro dos bombeiros. O empresário Francisco Justino morreu a caminho do hospital. As correntes amarradas ao jovem Nilson Durval da Silva, de 20, são consequência do desespero da mãe, a dona de casa, Betânia. O filho, ex-presidiário, é viciado em crack e, para impedir que ele saísse de casa para comprar a droga, ela acorrentou o jovem e chamou a polícia. Então nós vimos aí flashes rápidos de cada matéria, e o nosso interesse não é realmente colocar em detalhes, mas é observarmos a pura realidade que acontece hoje, e isso não está longe de nosso alcance. Às vezes nossos vizinhos estão enfrentando essa mesma situação diversa. Nós vamos abrir agora a Bíblia. Abra sua Bíblia, mas antes de abrir a sua Bíblia, eu quero fazer um pedido a você. Que você curva a sua fronte, nós vamos orar, pedir para o Espírito Santo nos ilumine para o entendimento da sua palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso eterno bom Pai, mais uma vez estamos abrindo a tua palavra, e é por ela que nós queremos ser alimentados. É por ela que nós queremos ser instruídos. E é pelo Teu Espírito, ó Pai, que queremos viver essas verdades. Viver por amor, viver com amor, viver plenamente consagrados e santificados. Ó Pai, nos abençoe para que nossos lares possam viver a realidade do amor. Que nossos filhos sejam educados no caminho do Senhor e possam viver em paz e alegria, mesmo em meio a uma geração tão corrompida qual vivemos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode passar então, meu irmão, o primeiro slide. Nós temos aí várias passagens bíblicas que vão falar sobre este assunto da educação. E aí vem mostrando o slide aí falando limites, Por limites. Como é difícil por limites. O difícil é você dizer não no momento em que você sente o quê? Compaixão. A gente sentimos aquele olhar tão tristinho do filho, dizendo: pai, mais uma vez, mãe, só um pouquinho. E a gente tem que dizer: não, filho, não, dessa vez não dá. E a gente vê que é difícil colocar um limite. Até onde pode, até onde não pode. Para não sermos arbitrários, não sermos duros, mas ao mesmo tempo não ser tão complacentes, tão tolerantes, que pode realmente gerar o que nós vimos há pouco tempo nos vídeos, Pode passar. E o primeiro texto que nós temos aí, pode passar, irmão? Deu uma congelada aí. Uma congelada no texto. Isso. Aí, realmente vem aí, disciplina significa o quê? Ensinar e instruir. Muita gente confunde com disciplina como se fosse algo puramente negativo. Uma forma de descarregar a raiva, descarregar a repreensão, e não é bem assim. A verdadeira disciplina, ela serve como instrução. Ela ajuda a pessoa a compreender de forma muito prática o que ela precisa aprender para a sua vida e para a sua formação. Pode passar. Ensinar envolve o quê? Treinamento contínuo. Muitos pais dizem: eu já falei isso para você uma vez, já é a segunda vez, já é a terceira vez, e a gente acha que na primeira já deveriam pegar, mas não é assim. Educação, ensino envolve todo dia, filho, já ensinei. E não é só uma vez, não é só 2 vezes, e não é só de uma maneira. A instrução tem que ser contínua e muitas vezes o quê? Diversificada. Pode passar. E aí nós temos esse texto. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, porque a tradução pode estar diferente, mas é bom você olhar nas escrituras e ver a instrução direta, Então, Provérbios 29, versículo 17. Quem achou diz amém? Quem não achou diz: vou dar mais um minutinho.
Ontem quem teve na vigília viu que a misericórdia não é muito bom falar não, né? Aí aqui você pode falar. Então vamos lá, Provérbios 29, versículo 17. Então o que diz aqui? Corrige o teu filho e o que acontecerá? Te dará o quê? Descanso. Dará delícias à tua alma. Está vendo como que é importante corrigir teu filho? Se você corrige, ele vai ter o quê? Vai te dar descanso. Para quem é filho aqui, um dia vai ser pai ou mãe e vai querer também ter esse descanso, essa delícia. E se ele aprendeu a ser corrigido agora, ele vai poder corrigir bem seu filho também. A educação é como um elo, uma cadeia, dificilmente se quebra, dificilmente. Pode ser quebrado de uma maneira, pela graça poderosa de Deus e também de forma gradativa com o poder do Evangelho na vida da pessoa. Tem pessoas que dizem, conheci o Evangelho, agora a educação vai ser perfeita. Não, muita coisa, o traço do passado vai continuar carregando. Mas conforme ele vai aprendendo de Cristo, às vezes só quando ele chega à idade, quando ele é avô, ele vai começar a ajudar o pai, o filho e educar corretamente. Você vê como que não é simples a educação e a formação. Vai passar. 2 fatores importantes na disciplina. Primeiro é tornar as normas claras e definidas e compreendidas por quem? Pela família. Isso aqui é regra número 1. Quem são os tutores da família? Quem são? O pai e a mãe. Se o pai e a mãe não estão eles mesmos se entendendo nas formas de colocar e aplicar a regra, não adianta que ele passe para os filhos. Vai só criar um nó na cabeça deles. Só um nó. Então, ambos precisam estar o quê? Compreendendo a norma. Precisam estar claro. Essa claridade, irmãos, é fundamental. Chega de filosofar. Sabe? Tem que colocar pingo, ó. É assim, ó. Vamos colocar para dormir mais cedo. Hora de dormir. Por que vamos dormir? É porque você vai ter reposição hormonal, você vai ter recuperação do desenvolvimento do seu sistema hormonal, o descanso vai te dar mais paz, tranquilidade, enfim, vários fatores, e vai dormir tal hora, porque tal hora é importante. Pronto, você vai colocando isso e vai ficando claro essas normas, esses princípios para o bem-estar da família. Segundo, os filhos devem saber os limites e as consequências que terão se desobedecerem às normas da família. Isso aqui é fundamental. Compreender que haverá consequências. Não é assim na lei de trânsito? Ali até a faixa amarela, não pode. Se passar, pode realmente sofrer uma colisão e levar até a morte. Então existem limites e os filhos têm que entender aonde? Em casa. Se a gente não coloca essa forma clara na mente deles, que há consequências. Eu digo, como eu estava até pouco tempo na coordenação disciplinar do colégio, quantos pais queriam fazer com que a escola burilasse as regras para poder ceder e não levar os filhos a sofrer consequências? Aí eu falava para o pai e para a mãe, mãe, pode até a escola cair na tentação de quebrar isso aqui para você não sofrer consequências, mas lá fora a vida não vai facilitar. Então é bom que desde casa o filho entenda que há consequências, porque amanhã, na mão dos policiais, na mão dos marginais, eles não vão passar o nome. Então é melhor que o pai ensine com amor. É melhor sofrer na mão daqueles que amam, como disse Davi, né? Prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens. E isso é verdade. Pais tementes a Deus são melhores de corrigir e disciplinar com amor do que a disciplina lá no mundo, né? Pode passar. Um compromisso de amar, respeitar, apoiar cada filho de forma o quê? Incondicional. Incondicional. Se você tem um filho, tem uma filha, você ama de forma incondicional. Eles errando ou não, você está o quê? Junto. E isso quando você aplica dessa forma, como um compromisso de amor, você coloca ali, não, eu vou educar meu filho dessa forma porque eu amo. Esse é o princípio maior. Não é porque eu quero que eles façam a minha vontade. Não é porque eu quero que eles sigam as minhas normas porque eu vivi dessa forma. Não é dessa maneira. Não. Isso aí pode ser uma segunda razão, uma terceira razão. Mas a primeira qual deve ser? O amor. Eles têm que sentir que quando você aplica a disciplina, está sendo com respeito para com ele. Quando você vê na Escritura Sagrada, você vai ver o quê?
E Paulo diz lá em Efésios que não provoqueis a ira de vossos. Por que ele diz não provoqueis a ira? Porque muitas vezes, mesmo corrigindo com a intenção correta, eu posso estar aplicando de forma errada. E isso provoca um estado de emoção desajustada, que vai reverter contra você mesmo, como pai. E isso é muito comum que faz da vida na adolescência. Pena que hoje eu não vou poder abordar em várias fases da educação do filho, porque cada fase dela tem várias inherentes aplicações, desde a infância, desde o colo, ali, bebê, até no ventre. Você começa a educar desde o ventre, viu? Desde o ventre. Como até quando, depois de casado, o seu filho, você ainda tem influência de educação como pai. Pai não se aposenta, meus irmãos. Mãe e pai nunca se aposentam, pode ter certeza disso. Pode patrão deixar de exercer influência em você, professor, quem sabe, você nunca vai ver, mas seu pai e sua mãe sempre serão os responsáveis também sobre você a vida inteira. Amém? Para passar, quais são os objetivos da disciplina? Primeiro, ter o quê? Domínio próprio. É a primeira lição. Se você tem um filho que está descontrolado, não sabe o que fazer, não sabe a hora de comer, não sabe a hora de dormir, você já não está aplicando a disciplina. O primeiro objetivo é esse: domínio próprio. Segundo objetivo, ensinar a obedecer por quê? Como? Por quê? Mas está errada a ordem? Não. Porque às vezes aquilo que você ensina de imediato não é entendido, não é assimilado. Por mais que a primeira importância é aquela ali, ó, ensinar a obedecer com amor. Mas a primeira lição que vai ser captada, assimilada pelo filho, é ter domínio próprio. E ensinar a obedecer com amor. Não é ensinar a obedecer por obedecer. Por obedecer nós temos várias formas. Mas a disciplina cristã é com esse intuito. E é o maior desafio. Mas é o que realmente perdura para sempre. Pode passar. E ordem deve ser dada com o quê? Com amor. Pode passar. E simples e de forma muito prática. Nada difícil. Disciplina não é difícil em suas ordens, as suas maneiras, a forma de colocar, ensinar a filha a lavar louça. É coisa simples. Não existe faculdade, não existe bacharelado, não existe doutorado. Não exige o quê? Muito cuidado, atenção constante. Coisas que às vezes nem na faculdade se aprende em casa. E dura para sempre. Pode passar. Vamos tomar banho e pôr aquele vestido novo para esperar o papai? Olha só. Qual é a intenção dessa ordem aqui, irmãos? É a ordem de tomar banho. Mas ela está mandando, vai tomar banho. Essa forma que está dizendo, vai tomar banho, vai. Está pedindo? Não é dessa forma. Você vê que está ensinando de forma diferente. Primeiro está motivando o quê? Motivando por amor. Vamos esperar o papai. A criança ama o papai, está esperando o pai vir de trabalho. Então vamos tomar banho, filhinho. Para o papai, você vê cheirosinho ou cheirosinho, olha, já é uma motivação. De forma simples, mas bem intencional. Pode passar a próxima aí, Vamos tomar banho e colocar o perfume que você gosta. Ela gosta de perfume. E aí você coloca essa proposta e pronto. Aí é muito agradável. Então você vê uma coisa que favorece, que a criança gosta, mas é uma coisa que você quer e que ela normalmente não quer, mas é necessário para ela fazer. Então ela associa essas duas coisas e ela vê a sua intenção, criança. Veja a intenção. Pode passar. Outra ordem muito boa. Hoje está tão frio. Vamos tomar um banho quente na hora de dormir? É fácil colocar uma criança para tomar banho? Não é, verdade. Não é fácil. Ainda mais quando está frio, mas ela toma um banho quentinho, caprichadinho, a criança se sente melhor. E está de que forma ali? Forma de quê? De pergunta. Uma pergunta é muitas vezes mais ordem do que uma forma afirmativa, imperativa. A ordem é muito melhor. Olha só, a segunda aqui, agora vai dormir para amanhã irmos ao supermercado comprar frutas. Ela já sabe que a criança quer o quê? Comprar fruta. E vai ser logo depois de dormir? Não, vai ser bem depois.
Mas olha só o interesse aqui, ó. Vamos dormir, agora vai dormir para amanhã acordar bem disposto para ir para o mercado. Quer dizer, você já cativou o interesse da criança e você colocou aquilo que você queria. Para passar a próxima. Para as crianças que têm medo do escuro. Alguém tem filhos aqui que tem medo do escuro? Não consegue dormir de luz apagada e demora para dormir e você fica pensando, mas esse menino parece que não é macho. Parece que não é macho. Esse garoto aqui com 8 anos talvez não consegue dormir no escuro. Que negócio é esse? Mas olha só, olha a orientação, pode passar. Vá dormir e pode deixar a luz acesa. Isso é com o tempo, ele vai realmente aos poucos desprendendo desse medo. Não é fácil, nós pais, quantas, está aqui minha filha aqui para confirmar, eu vou colocar isso, esse assunto, né? Mas muitas vezes, a gente às vezes tem a tendência de querer combater o medo no ferro, né? Não pode. E a gente vai vendo que com o tempo, ensinando dessa forma, ela vai vencendo o medo. É lógico que às vezes vão ser desafiada conforme a maturidade, mas de imediato não é bom. Vai passar. Às vezes a pergunta é mais eficaz que a ordem severa e com aquela voz de agressividade. Ali está dizendo que às vezes, né? A educação depende da personalidade, há várias formas, mas essa daqui é a melhor. O tom de pergunta. Uma coisa, irmãos, que a gente vai ver na educação é que existe variadas formas. E para quem é pai e mãe e já tem uma certa experiência, está vendo isso de uma forma muito prática. Não é simplesmente uma educação como uma receita de um bolo, né? Vamos fazer um bolo de fubá, você tem lá. Ovo, tá, não sei fazer ovo, né? Está igual o pastor de ontem. Não sei fazer batata frita. Mas assim, e mesmo na receita, com todos os ingredientes, tem sempre uma maneira de fazer. Esquentar um pouco antes, esquentar depois, deixar um pouco mais quente, o forno, coisa que não vem na listinha. E é o que faz segredo do bolo. Assim é a educação, gente. Deus, olha só que forma sábia. É lógico que aquilo que eu vou apresentar para vocês vai servir de forma generalizada. Quem sabe alguns pais vão começar a adotar de agora em diante. Vão ver, poxa, realmente não deu certo? Um dia eu passei 30 minutos com um casal na minha sala. 30 minutos. E o pai, realmente, olha só, eu nunca fiz isso com meu filho. Eu vou tentar. E não é que ele fez, depois de 2 semanas chegou para mim, olha, Edilberto, muito obrigado, ó, deu certo. E era um menino da escola que ninguém dava mais chance para ele. Ninguém acreditava nele. E você vê que as maneiras podem ser diferentes. Vai dar certo para o seu filho, pode não dar certo para dele. Mas o importante é tentar, mas sempre com o mesmo propósito, por amor. Né? Fica próximo. Você já escovou os dentes? Olha a pergunta. Não chamar de desleixado, moleque. O dente tudo sujo, ali amarelado, não vai escovar o dente não. Então isso é uma maneira assim de rebaixar os seus filhos. É a pior coisa. Eles são inteligentes, mas às vezes, né, falta aquele empurrãozinho. Então, o filho já escovou o dente hoje, né? Então, olha outra pergunta aqui boa. Você já arrumou a cama? Você chama de preguiçoso. Você já arrumou a cama hoje, filho? A porta está arrumada? São perguntas assim, surte muito mais efeito. Pode passar. Escolhendo um método de disciplina. Os incentivos às vezes são melhores que uma disciplina com mais firmeza. Está vendo aqui a expressão? Às vezes são melhores. Então, a maioria das vezes, os incentivos dão um melhor resultado que a forma o quê? De firmeza. Mas eu vou logo explicar daqui a pouco que há momentos que a firmeza se faz necessária. Mas de que forma é essa firmeza? Olha só, vamos passar então. Primeiro, começar o quê? Sempre com comunicação e diálogo. Isso em todos os momentos. Só que eu vou explicar um pouco aqui. Quando você nasce, a criança é muito sensitiva. Ela aprende muito mais contato com o sentimento físico do que com a comunicação. Mas desde o ventre, você ali já pode, mãe e pai, começar a falar com a criança. Filhinha, eu te amo, pode cantar musiquinhas. Né, Débora? A gente cantava, né? Da tia Zilda, lá no CD que nós tínhamos.
nenenzinha, queridinha, parecida com o papai. Eu gravei essa música, irmão. Gravei essa música, né? Aí eu cantava, e isso vai reconhecendo. Quando a criança nasce, ela ouve a voz do pai, ou ouve a voz da mãe, como é aquela voz que cantava quando era pequenininha. No inconsciente dela vai gravando, vai filmando. Então, a comunicação, o contato, explicando. Poxa, para que eu vou falar isso para essa criança? Ela não vai entender. Você que se engana. As crianças entendem muita coisa. Vai explicando, mas o contato físico sempre vai ser o método maior. E com o tempo, o contato físico vai se reduzindo e vai aumentando o diálogo, até que um ponto se torna totalmente necessário o quê? A isenção do contato físico e só comunicação diálogo, ou a forma de repreensão, de isenção, de retirar as coisas serão necessárias. Mas normalmente no início é o contato físico. Um dia eu lembro que o pastor Bulhão, quando o filho dele tinha nascido, poucos dias nascido, acho que ele chegava a nível um mês, ele fala que uma vez ele foi dar carinho pro bebê, o bebê pegou e pá, deu tapa. Um tapinha forte mesmo no rosto. Pá! Ele pegou a mãozinha dele, filho, isso que você fez foi errado com o papai. Bateu bem forte na nossa. Ele deu uma choradinha, nunca mais bateu daquela forma. Aí ele foi ensinando o filho a dar carinho, a acariciar o pai. E dessa forma a criança foi ao contato, dificilmente levar na mão. E elas aprendem muito mais rápido. Quando ela logo no início aprende muito mais rápido, vai te dar muito menos problema no futuro. Se você vê, por isso que o mal corta o quê? Pela raiz. Aí não, o pai leva um tapa, ai que gostoso. E está vendo que a intenção dela é pecador, porque o que diz a Bíblia? Desde o ventre somos gerados o quê? Iniquidade, irmãos. Não existe bebezinho santo, impecável. O único que nasceu impecável foi quem? Jesus. Ele se nasceu sem pecado, mas todos nós nascemos no pecado e somos egoístas por natureza, né? Então aí você vê como é importante a disciplina, e assim a criança vai aprendendo mais no diálogo com o tempo. Pode passar. A recompensa, irmãos. Quando a criança faz algo especial, fez suas tarefas, ofereça uma recompensa. E isso vai com o tempo. Isso aí tem que aplicação, irmão, para o futuro delas. Elas sabem o que Jesus também promete, irmãos? Ser fiel a ti, o que é a cura da vida. Isso está tanto no plano da salvação quanto no plano do quê? Do trabalho humano. Eu trabalho tantas horas, eu vou ser recompensado. A recompensa não é algo irreal. Agora, qual é o motivo de aplicar a recompensa? Ou é por recompensa aí que você vai ter que educar seu filho. Aí entender que as coisas não são pelas coisas em si, mas ele terá recompensas também. Pode passar. Olha só, extinção ou perda de privilégios. Não vai andar de bicicleta, não vai assistir TV tantas horas, não vai assistir o Facebook, não vai acessar o Facebook, não vai olhar. Isso você vai controlando, administrando. Olha, filho, você não fez a lição hoje não vai ter Facebook. Olha, não sei o que, não vai passar. Ou tem, uma coisa eu quero abordar aqui bem claro. Tem pais que fazem esse tipo de problema. Usam como método de disciplina as atividades da igreja. Muito cuidado. Muito cuidado. Já teve pais que não deixam nem ir para o clube do vereador por causa da disciplina. Não, vereador não faça sucessão com as coisas, não confunda. Mas olha, às vezes um passeio, uma noite de pijama, não sei o que, pipocado, não vai para você, deixa de cumprir com o requisito. Nós tínhamos combinado antes. Está vendo? Tínhamos combinado. E aí você consegue aplicar a disciplina corretamente. Pode passar. E as consequências naturais, né? Quais são as consequências? Cada vez que ela não obedece, sofre as consequências. E ela será o quê? Prejudicada. Isso aí é muito importante. Tem pais que em vez de deixar o filho sofrer tal coisa, ele quer sempre estar ali, escutando o filho das consequências. Você está na escola, o professor fala, você não fez a lição, você não vai tirar tal nota, você vai sofrer tal coisa. Aí tem pai que vai lá na escola e briga com o professor. Em vez de deixar o filho sofrer consequências,
e ainda aplicar uma outra consequência de forma amorosa, mas de uma forma firme, para que ele não possa repetir o mesmo mal. Então esse é um problema que nós temos que encarar essa realidade e tratar de forma natural com os filhos. Olha só, e esse método aqui, irmãos, esse aqui é o mais poderoso de todos. Qual é o método? Exemplo ou imitação. Esse método funciona em todas as idades. Aqui sim, tanto o bebezinho quanto o jovem, aí com 20, 30 anos, jovem ali, ele aprende e sempre vai dizer assim: meu pai fez isso, eu faço também. Minha mãe fez isso, por que não posso fazer? E aqui diz, ó, a criança imita os pais ou os responsáveis. Às vezes tem pais que cometem um erro de falar uma verdade fora do tempo. O que é isso? A falta de maturidade que o filho não tem ainda e o pai quer passar a coisa. Por exemplo, tem pai que chega assim: quando eu era jovem eu fiz assim com a minha namorada, eu fiz ser onde, eu fui fazer isso aqui. E o garoto está vendo aquilo lá, ele não tem maturidade, e ele vai querer aplicar, fazer aquilo porque o pai dele fez no passado. Mas o pai já aprendeu, já corrigiu, não quer mais fazer, nem quer que o filho faça. Mas ele foi dizer no momento errado. Não era o momento ainda de dizer que fez tal coisa errada. Então, irmãos, a gente tem que mostrar, não é querer colocar uma áurea no meio do seu filho que você é o bonzão, não é isso? Ou a boazona, não é isso. Os pais têm erros, cometem erros, mas existem tipo de erros que nós já cometemos no passado que não é bom falar com nossos filhos ainda na fase imatura, a qual eles não assimilam ainda com algo exemplo para poder não fazer. Eles ainda não têm essa postura muitas vezes, quando é ainda fase adolescente. Quando já está jovem, adulto, já pode falar, mas normalmente adolescente você vai estragar alguns conceitos dele. Então é importante você ter esse discernimento. Pode passar. Estabelecendo limites ou contratos. Isso aqui é muito bom na fase pré para adolescente. Isso aqui. Quem pai de adolescente, isso aqui é uma forma muito especial. Os pais organizam uma reunião com toda a família, na qual todos participam da elaboração de um contrato familiar. Então você reúne ali o pai, a mãe, os 2, 3 filhos, vamos fazer o acordo. Quais são os acordos? Pode passar. Primeira parte aí, são os limites. Parte 1. Limites familiares. Primeiro, obedecer aos pais. Então, tanto o pai quanto a mãe tem que ser obedecidos. Porque o filho chega lá e diz assim: mãe, posso fazer isso, mãe? E o pai está dando uma outra ordem, aí a mãe pega a sua, pode fazer, e o pai tinha dito que não. Então, o acordo tem que ser o quê? Obedecer os pais. O pai e a mãe. Se o pai não está, a mãe tem a mesma autoridade, e vice-versa. Então, isso é importante. Segundo, responder imediatamente. Irmãos, a tendência da criança é ficar postergando. Eu vou depois. Eu vou tomar depois. Não sei o que é depois. Nunca vai. Então tem coisas que tem que ser imediato. Por quê? Qual é o patrão que gosta de um funcionário que você pede para fazer uma coisa e ele não vai? Qual é o patrão que gosta? Nenhum. E se o filho aprendeu em casa, sempre prorrogar, sempre já para depois, você acha que vai ser diferente de um patrão? Vai querer fazer a mesma coisa e vai perder o emprego dele. Tem que ensinar desde casa a fazer a coisa certa. Terceiro, não reclamar. Mas para ele não reclamar, sabe que muitas vezes o adolescente reclama? Porque ele não entende. Ele não entende. E por ele não entender, ele vai continuar questionando. Eu sempre falava com os pais assim, de pré-adolescente, adolescente, no ensino médio, você tem que ter argumento. Tem que ter argumento forte. Se tem argumento forte, eles reconhecem, desde que eles fiquem assim, essa regra é chata. Mas eles entenderam que eles obedecem. E depois jogam na sua cara, eles fazem isso aí. Jogaram, vem cá, você não tinha dito que era fazer isso, isso, isso. Então você vê como que eles sabem que é bom e importante. Quando é com ele, não pode, mas quando é com ele, tem que ser aplicado. Entendeu? Então eles entendem dessa maneira. Terceiro, quarto, não aborrecer. Não aborrecer os pais. Quinto, guardar os objetos depois de usados. Você usou, pegou lá a panelinha, pegou lá o copo, bebeu, guarda no lugar. Vai passar. E responsabilidade. Qual a responsabilidade? Arrumar o quarto antes de ir para a escola.
Tem que deixar. É um exemplo aqui, é um exemplo de uma norma. Não estou falando que essas normas aqui normalmente é bem aplicadas, né? Mas a sua família tem um ajuste diferente. Mas você tem que colocar alguma coisa para ele ser responsável. Ele tem que fazer isso para depois fazer isso. Ele tem que ter esses signos, ele tem que responder para aquilo que faz. Então é desde cedo. E aí depende do tipo de idade, depende da idade da criança, você vai aumentando o quê? As responsabilidades. Quanto mais ela amadurece, mais responsabilidade. Isso desafia seu filho, o torna mais responsável e torna até mais satisfeito, porque está vendo que você está colocando capacidade que ele tem. Você está valorizando a capacidade dele. Agora, se você coloca a mesma responsabilidade quando ele tinha 5 anos e não amadurece quando ele tem 10, com 12, irmão, você está inferiorizando seu filho. Aumente as responsabilidades, os compromissos têm que ser maiores. Ele tem que amadurecer nesse sentido. Pôr os pratos e talheres na pia, acabou no par, um exemplo. Fazer as tarefas antes de brincar. Primeiro o trabalho, depois a diversão. Então, chega em casa, chega na escola, chega lá e tal, já quer logo ir no computador, jogar. Não, primeiro já leu, já estudou, já fez tarefa de casa, depois. Aí sim, depois. Eu sempre falei assim, irmãos, eu era uma criança que brincava muito na rua. Mas eu sempre tirava das boas notas, sem fazer lição de casa antes. E eu gostava de fazer exercício de casa. E o exercício de casa a gente aprende mais. Não é nem na sala de aula, é na tarefa de casa. Mas brincar. Hoje é difícil, né? Sair na rua hoje é difícil. Mas a gente tem que criar outro mecanismo de recreação para os nossos filhos serem compensados. Boas maneiras. Vou passar. Agradecer pelos alimentos antes de se alimentar. Nós cristãos cultivamos esse hábito, né? Fazer oração, a prece, agradecendo a Deus. Sempre. Agradecer a cozinheira, agradecer sempre que for possível, né? Às vezes quando é da casa, mas quando você come fora, você tem que aí sim estimular, principalmente agradecer. Você vai comer na casa da pessoa, nem agradece, né? Você vai lá comer lá, poxa, nem agradece a cozinheira, não agradece a cozinheira, agradece as pessoas que estão. Isso é educação. Hoje tem criança que pega e não agradece. Vai na casa da pessoa, faz e não agradece, é o dono da casa e nada, é ridículo. Mas tem que aprender a fazer isso. Ter boas maneiras. Pode passar. Mastigar comida com a boca, o que, irmãos? Fechado, né? Isso é bom para digestão, evitar engasgamento, um monte de coisa. Tem gente que morreu por causa disso, né? É importante você mastigar bem. Pode passar. Pedir desculpas. Muito obrigado. Licença. Faz o favor. Né? São atitudes tão cortês, tão simples. Não dói ninguém, não morre ninguém fazendo isso. Mas hoje está se perdendo no meio das crianças. Pedir a bênção, né? Bênção pai, bênção mãe, hoje quase não tem. E é importante a gente desenvolver isso nos nossos filhos. Vai passar. A higiene, irmãos. E que falar da higiene? Olha aí. Vai passar. Tomar banho que? Diariamente. Ela é mais de conselhos sobre saúde. Ela fala que mesmo às vezes no inverno, é bom tomar banho todos os dias. Até no primeiro horário do dia é ideal. Tomar banho todos os dias. Hoje está muito frio. Toma um banhinho, seca bem, rapidinho, mas toma o seu banho. Pode passar. Escovar os dentes após as refeições e ao levantar. É isso aí, todo dentista recomenda. E é bom que os pais sejam os primeiros dentistas da casa, são os pais. Pode passar. E aí pega o quê? A assinatura da criança. Está vendo aí? Por poucas regras que nós colocamos aqui, apresentando algumas só. Nós pode ter necessidade de fazer mais. Cada casa, cada família tem a sua cultura, isso tem que ser respeitado. Mas desde que não esteja inferindo com os princípios, né, da palavra de Deus. Pode passar, irmãos. Aí nós temos um modelo aqui, de tabela, né, de contrato. O que é essa tabela aqui? Você vai ver o extrato e o resultado. Aqui, por exemplo, responsabilidade, obediência. Quais serão os privilégios perdidos se o seu filho desobedece você em uma ordem? Depende do tipo de desobediência, é algum tipo de coisa que você vai fazer perder. Tem que entender isso. Se o pai e minha mãe colocou para mim chegar em casa 10 horas, é o horário máximo, e ele concordou, seu filho concordou, realmente, mãe, 10 horas é o horário. Se tiver aquela reunião, explicou direitinho, 10 horas é perigoso, qualquer assalto, um monte de coisa. Beleza. Aí seu filho fecha.
Aí chega o primeiro dia lá, foi na casa de um colega e tal, chegou 9h30. Pertinho, está na hora. Mas chegou uma vez, foi um colega lá, chegou 10h30. E agora? O que fazer? Como não fosse nada? Não. Quem é o primeiro a cobrar são vocês, os pais. Os pais chegam, reúnem filho. Lembra do nosso contrato familiar? Nosso acordo? Era até 10 horas. O que aconteceu? Ah, pai, foi assim. Aí você ouve bem, ouça bem. Não vai logo aplicando. Ouça primeiro o motivo. Pode ter suas razões justificadas. Às vezes eu sentava lá na minha sala, um aluno, eu passava às vezes um tempo rápido, às vezes curto, depende da resposta do aluno. E eu ia especulando, eu tinha essa experiência, já sabia às vezes quando queriam agir com malandragem, ou como não, às vezes eram realmente verdadeiros. Eu ouvia direitinho, e aí sim, agora você não podia ter feito isso, você não tinha ter feito isso, aí você vai realmente vendo que ele não tem razão. E agora? Agora, filho, infelizmente, com dor no coração, nós tínhamos combinado que se você chegasse atrasado no dia, você ia perder tal coisa. Então, realmente, vamos ter que cumprir isso. Eu não gostaria que isso acontecesse. Mas você precisa aprender a ter responsabilidade, ter compromisso. É duro. Às vezes, aplicar é duro, mas é muito necessário. Aí você vê o motivo que o leva a maior. Se hoje, vocês viram aquela reportagem ali? Quantos filhos matando o pai sem dó? Não foram pais que foram severos. A maioria deles não foram pais severos. Foram os pais tolerantes de deixar a vida. Isso aí eu podia falar de muitas outras matérias. A gente vê todo dia isso aí, mano. Todo dia, 4 vezes tipo de matéria. Mas o que acontece, irmãos? Responsabilidade. Então você coloca aqui, ó. Aqui tem um exemplo, 24 horas, né? Pode ser tempos também, né? Então, às vezes, olha, vai encurtar para o passeio, vai até tal hora. Então, isso aí você pode aplicar dessa maneira. Aí eu coloquei aqui a lista, né? Obediência, guardar os pertences, tarefa, cortesia, higiene, títulos maiores, né? E aqui também tem a questão ponto por ponto. O que é esse ponto por ponto? Por exemplo, teu filho, isso aí é muito bom. Eu falo às vezes para o papai, pai, seu filho está vindo direto aqui na minha sala. Direto na minha sala. Então, quando chegar em casa, aplica a disciplina. De forma, a disciplina positiva e a disciplina negativa. Não negativa no seu efeito, mas às vezes a forma de aplicar é doloroso. Então, um exemplo. Se teu filho ficou um mês sem na sala do coordenador, prometa ele um passeio. Prometa ele fazer um negócio. Ele já vai ter dificuldade. Poxa, eu posso ir lá porque eu vou ter um passeio com meu pai, assistir tal coisa junto. Então, a pontuação que ele atingir por obediência, você vai dando aquela compensação. Então, você está vendo que a primeira tabela mostrou ali o que? Restrição de privilégios. Aqui não, aqui você vai dando pontos. Ele fez tarefas, todo dia ele fez tarefa. 10 dias, todas as tarefas, 10 tarefas. Você vai dando compensa. Isso aqui é importante. Pode passar. Olha só. Combinar com a criança que se ela alcançar tantos pontos positivos, irá merecer um determinado prêmio ou privilégio. Faça uma cerimônia de entrega. Então assim, eu acho muito bonito nas empresas, né? Tem lá o funcionário de destaque do mês, né? Já viram já? Alguns mercados? Alguns, né? Funcionário do mês. Coloca lá o filho, tal, vencedor, cumprimenta, faz um bolo, um negócio bom aqui hoje. Para comemorar o filho que esse mês você foi excelente. Você foi pontual na escola, você corrigiu tudinho, você lavou todas as louças. Né? Então você faz uma comemoração que realmente deixará seu filho contente também em fazer o que é certo. Pode passar. Quando usar uma disciplina com mais firmeza? Essa aqui é o sério da situação. Quando é que vamos aplicar a disciplina mais firme? Mas se as medidas mais brandas se mostrarem ineficientes, deve administrar-se com amor, uma disciplina com mais firmeza. Como administrar? Para passar. Corrigir não é espancar. Em primeiro lugar. O direito da criança, o ECA, né? Todas essas entidades aí que estão surgindo, têm dado um equilíbrio. E tem causado também, às vezes, até um problema
de negligência da disciplina. Tem pais que não sabem as regras direitinho do que dita o conceito tutelar, e às vezes acha que o conceito tutelar impede todo tipo de contato. Não é todo tipo. Mas você tem que saber também aplicar da forma correta. Então, espancar não é corrigir, nem exteriorizar raiva. Se o seu filho fez uma malcriação, que lhe tirou a paciência, não aplique a disciplina nessa hora. Se você não tem paciência, não aplique. Sai de perto, vai lá, toma água, lava o cabelo, toma um banho, se acalma. Aí sim, você chega ao filho, você fez algo muito desagradável. Você já está domínio pronto. E aí sim você aplica a disciplina. Aqui mais, mas assim uma difícil, mas necessária maneira de expressar amor. Peça a sabedoria divina, autocontrole e humildade para exercer tão relevante que tarefa. Então você vê aqui que a questão de aplicar a disciplina firme vai ser necessário, principalmente até antes da fase da adolescência, que a vara, o uso da vara. Isso é bíblico. Moisés falou, e nós temos aí vários textos do provérbio, quando é necessária a aplicação da vara. No lugar certo. Qual é o lugar certo, irmãos? Normalmente na região das nádegas. É o local mais de musculatura mais preparada, mais resistente. Né? Nunca no rosto. Tem pode chegar um tapa no rosto. Isso aí não pode. E é humilhante, ainda mais quando se expõe de uma forma pública. Pior ainda. Então, aplica na vara no local. Nunca exerça por sua mão. Não é recomendado usar a própria mão. Porque a mão tem que ser símbolo o quê? De carinho, de amor. Não de agressão. Então, sempre use o instrumento. Que não seja também, né? Não dura assim. Mas também não televinho, né? Tem que quer pegar a folhinha lá de maracujá, que aí não dá. Não vai surgir nenhum efeito. Vai dar risada nessa cara. Então tem que ser uma coisa assim que você sinta, que aplique, mas que não deixe hematomas, mas também não seja um alisamento, mas que seja aplicado de forma corretiva. E isso tem que ser quando? Última maneira. O último recurso. Usou todos aqueles recursos lá. E a criança insistentemente, de forma reveladora. Aí sim se faz necessário o uso da vara. Mas tem pais que não aguentam, que quer usar logo a vara. Porque quando ele era criança, o pai dele já fazia isso. O pai do avô, então, era no porrete, logo no começo. Então, dependendo da geração, a sua tendência é o quê? É já aplicar logo. Mas não deve ser assim. Eu sou o pai, eu não fui perfeito. Preciso cada vez aprender mais. Mas a gente tem que fazer o quê? Sempre ter a humildade de reconhecer quando errou e continuar corrigindo. Nunca desista. Não é porque você, pai ou mãe, como um dia errou, agora eu vou parar. Não. Continue disciplinando. E sempre corrigindo. Mas reconheça quando erra. Você pedir perdão para o seu filho, isso não é pecado. Isso é nobreza. Isso é caráter. E seu filho vai continuar te obedecendo, te servindo. Então é importante você fazer isso. Para passar. Disciplina com coerência. O que é coerência? Ora permite, às vezes tem hora que você quer, proíbe. Ora censura, tem momento que aplaude. A criança terá dificuldade em entender as normas e as leis de sua família. O errado sempre que é? Sempre errado. Ah, que bonitinho, meu filho, olha, colocou isso. Depois, quando ele já atinge mais 2, 3 anos, que coisa feia, menino. Mas mãe, você falava essa palavrinha, você achava engraçado? Né? Aí o menino, que coisa linda. Aí olha só, aí dá aquela risadinha. Aí, então, você vê, a palavrinha que ele já falava errado, enganado, torpe, é a mesma palavra torpe. É lógico que ele é mais novo, tem que ser disciplinado de uma maneira mais branda, mas tem que ser disciplinado. Porque se ele continuar, tem que usar mais severo. Mas não pode deixar de ser errado. Então, errado sempre é errado. Para passar. Disciplina tem consequências aqui, irmãos, eternas. Por isso que a palavra de Deus é tão enfática quanto isso. A criança que não aprende a obedecer aos pais terá dificuldades em aprender a obedecer quem? A Deus.
Por isso que o quinto mandamento é muito explícito. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Você vê? Deus está colocando a condição de cumprir sua promessa de acordo com o resultado da obediência e da honra que os filhos dão para os seus pais. Deus está colocando como que uma ordem assim, ó, primeiro seus pais, depois eu. Se você for ver nesse mandamento, você entende isso. E é isso que acontece quando a criança está na fase primária. Para elas ali, os pais são como Deus. E Deus usa esse benefício para instruir. Não foi isso que ele fez com Moisés? Moisés, tu serás Deus e Arão terá de ser o profeta. Para que o povo entendesse, o povo de Israel estava tão maduro na relação com Deus, que Moisés foi como fosse um representante de Deus. E assim os pais são representantes de Deus, os filhos imaturos. Porque quando eles crescerem, eles vão obedecer a Deus por amor, porque souberam aprender a obedecer os pais por amor. Agora eu queria que vocês saíssem daqui refletindo sobre essas questões aqui. Para terminar, por que é importante ensinar a crianças consequentes do seu comportamento? Por que é importante? Devemos somente gerar nossos filhos? Dar herança para os nossos filhos? Uma boa faculdade, um estudo e pronto? É isso? É isso que resume o meu papel como pai e mãe? Não. Educação é mais do que isso. Vocês viram aquela matéria lá? O filho matou o pai por causa da herança. Por quê? Porque o foco do pai era na herança dos bens, não na herança que era do próprio filho. O filho é a herança do Senhor. É sobre eles que eu devo olhar. Se eu tiver o amor para meus filhos, cuidado que eu devo ter por eles devidamente, todas as coisas serão acrescentadas. O filho vai saber administrar as coisas bem, tudo vai saber. Por que adianta você deixar uma herança de $1 milhão para os seus filhos, para amanhã, no outro dia, jogar nos porcos como fez o filho próprio? Não adianta. A gente tem que educar nossos filhos de forma correta e por amor. E mesmo assim, nossos filhos podem estar aí. Pode não ter aprendido, o problema é você aprender a sua parte com Deus e por amor. É isso que os filhos têm que aprender. E vamos dizer, de 100 casos, 90% aprende. Agora, tem casos que mesmo assim, um exemplo bíblico, vamos ver ainda mais para frente, manual. Ensinou certinho, toda a sanção, como andar, a máscara de hebreu, mas infelizmente ele procurou ser certo. Pode ter casos assim? Pode. Mas olha, eu digo uma coisa, é difícil, e mesmo assim sanção se arrependeu e voltou com Deus no final da sua vida. Então vale a pena educar corretamente nos caminhos do Senhor. Analise os métodos de disciplina que você está aplicando hoje. Eu falei de forma rápida ali vários métodos de disciplina e nós temos essas orientações psicológicas, biblicamente, para instruir seu filho. E eu queria agora, irmãos, colocar esse último vídeo, esse clipe. Esse clipe é uma música que fala da postura de nós como pais. E devemos sempre amar nossos filhos, sempre. Não importa que idade ele tem. Não importa se ele é bebezinho, se ele é jovem, se ele é adolescente. Se você amar, você vai sempre ensinar, vai sempre instruir, vai ser sempre um guia de Deus na vida do seu filho. Amém? Pode passar.
Você muitas vezes será motivo de ver seus filhos chorar. É fácil, não é fácil. Mas quando é por amor, os frutos serão eternos. Eu não quero ver meu filho só ter uma faculdade. Eu não quero só ver meu filho ser um bom profissional. Eu quero ver meu filho na eternidade. E às vezes é necessário darmos muito mais que dentro de Deus. A gente acha que hoje eu paro tanto, passar tantas horas de serviço lá na empresa, tantas horas fora no campo, e não dedicamos ao mesmo que você quer com nossos filhos dia. E muitos pais têm um desamor, chegar na aposentadoria, ver que todo aquele trabalho não vale a pena. O filho não valorizou, a mulher não amou, perdeu para casa. Tem um equilíbrio, irmãos. Trabalhar é importante, é necessário, mas dedique, em vez de ficar aquela uma hora mais na TV, uma hora com o filho. Uma hora mais próxima. Com certeza os frutos serão eternos. São momentos tão pequenos, mas que criam uma consistência eterna. Eu quero orar por você, Pai. Deus me ilumine, Deus me dê discernimento e sabedoria para educar teu filho da forma que Deus assim espera. Amém? Vamos orar. Querido Pai, quantas instruções da tua palavra, quanta orientação importante recebemos nessa noite para educar nossos filhos de forma correta, para instruir, porque realmente ser pai, ser mãe é mais do que uma faculdade, é mais do que qualquer formação deste mundo, e a mais importante, é a base de toda a sociedade. Ó Pai eterno, abençoe a cada um de nós que somos pais, que possamos saber educar nossos filhos em todas as suas fases, desde pequeno, desde bebê, até se tornar adulto. Que nós também, como filhos, possamos responder de forma correta a ordem de nossos pais. Possamos amá-los, possamos cuidar deles, mesmo que eles cheguem numa idade avançada, nós possamos adotar nossos pais, possamos cuidar deles, assim como eles cuidaram de nós quando éramos crianças. O Pai abençoe a cada pai, cada filho aqui presente. Que no seu lar o amor seja realmente a força motivadora de suas ações. Abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Antes de você sentar, antes de você abraçar seu irmão, só queria falar uma coisa: domingo que vem. Domingo que vem nós vamos tratar sobre um assunto fundamental e muito emergencial em nossos dias: crise de gênero. O que é homossexualismo? O que é ser um homossexual? É de nascença ou não? Vai para o céu ou vai para o inferno? Então, esses assuntos e muito mais vamos abordar domingo que vem. Se você tem algum amigo, algum conhecido que sofre de homossexualismo, ou é homossexual assumido, não sei, traga para domingo que vem. E vem você, porque todos nós vamos aprender muito sobre esse importante assunto, para você ter uma resposta correta diante dos homens e diante de Deus. Amém? Então, uma boa noite a todos. Cumprimente seu irmão lá, dê uma feliz boa noite. Eu estarei também a cumprimentar você ali à porta. Amém?